Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos. E olha só, a crise causada pela gripe aviária no Brasil parece que está chegando ao fim. O Ministério da Agricultura informou que 17 países retiram as restrições de exportação à carne de frango do Brasil. As restrições começaram após um caso de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul, em maio. Mais de 60 países suspenderam a compra de carne de frango brasileira. Alguns não compraram mais do Brasil e outros pararam de comprar os frangos do Rio Grande do Sul. Isso foi um impacto na economia, já que o Brasil é o terceiro maior exportador de aves do mundo. Na lista dos 17 países que voltaram a comprar carne está o Japão, que é o terceiro maior importador do mundo e um cliente histórico brasileiro. O Ministério da Agricultura também divulgou que está conversando com as autoridades sanitárias dos parceiros comerciais para prestar todas as informações técnicas necessárias sobre o caso. O Brasil se declarou livre da gripe aviária na última quarta-feira, após ficar 28 dias sem registrar novos casos. É importante ressaltar que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos, e o Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em seres humanos. O INSS apresentou o calendário de pagamento dos aposentados e pensionistas, que foram vítimas de descontos indevidos. O reembolso será feito em parcela única e em lotes até o fim do ano. O pagamento dos valores descontados, irregularmente dos salários de aposentados e pensionistas, deve ter correção monetária e vai ser feito até o fim do ano em parcela única. O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, adiantou que o calendário prevê que o pagamento seja feito em lotes a cada 15 dias, sem distinção de grupos. Segundo ele, todos os segurados do INSS comprovadamente lesados serão pagos integralmente, com o valor corrigido, de uma única vez e no mesmo período. Mas aqueles que já foram ressarcidos por decisão judicial não receberão os valores novamente. Desde o dia 14 de maio, quando começou o processo de contestação de descontos e pedidos de ressarcimento, o INSS já recebeu mais de 3.400.000 contestações. Todos os 9 milhões de segurados que tiveram algum tipo de desconto foram chamados para se manifestarem. A projeção da Polícia Federal é de cerca de 4 milhões de segurados atingidos pelas fraudes. A operação sem desconto da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, em abril, revelou o esquema de fraude nas autorizações indevidas de descontos nos contra-cheques dos segurados do INSS, que pode chegar a 6 bilhões de reais desde 2019. A partir de agora, só será possível comprar as famosas canetas de emagrecimento com receita médica. A determinação é da Anvisa e o repórter Wellington Pael do Mato Grosso do Sul vai explicar os detalhes. A mudança aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já está valendo. Farmácias de todo o Brasil precisam reter receita para vender as famosas canetas emagrecedoras, como Ozempic e Mounjaro, por exemplo, que estão entre as mais conhecidas. O objetivo da agência é tentar inibir o uso desenfreado do medicamento, que passou a ser indicado para o tratamento da obesidade. A partir de agora, ela também passa a ser um medicamento para tratamento de obesos. Então, o médico ele não vai prescrever só para quem tem diabetes, ele também vai prescrever para quem tem obesidade, precisa desse acompanhamento, para ter essa perda de peso com segurança. É uma receita que vai ter uma validade de 90 dias, uma dessas vias vai ficar retida na farmácia, então todo paciente que começar a fazer o tratamento com esses medicamentos, com a caneta emagrecedora, ela vai passar por esse processo. As canetas viraram febre nacional depois dos efeitos viralizarem na internet, com a promessa de perda rápida de peso e poucos efeitos colaterais. Vídeos recomendando o uso e comparando marcas se espalharam pelas redes. Nas redes são diversos vídeos de instruções, comparação entre marcas e pessoas recomendando o remédio. Vou tomar Mounjaro. Meu amor, chegou a minha caixa agora. Magra, magra, magra. Existem 3 canetinhas emagrecedoras mais acessíveis. Emagrecer não precisa ser um luxo. Com promessas que focavam mais na estética do que na saúde, o medicamento que antes estava aprovado somente para o tratamento contra a diabetes se espalhou pelas prateleiras das farmácias. Como não era exigida a receita para a venda e nem estabelecida uma quantidade mínima, a procura aumentou e em alguns lugares chegava a faltar para quem realmente precisava para tratar doenças. Primeiro que eles vão ter que buscar o tratamento correto, não vai ter que tomar de qualquer jeito e também não vai prejudicar a saúde, Quem tem diabetes, por exemplo, que vinha
procurar o medicamento e não estava encontrando porque a demanda estava sendo para outra finalidade. Então, hoje eu acho que valeu a pena, sim, mudar. Isso vai ser muito bom. Até mesmo questão de saúde, né? Esses medicamentos, quando utilizados corretamente, podem trazer benefícios como o controle de peso e da glicemia. Mas o uso abusivo pode ocasionar efeitos colaterais, como desnutrição grave, perda de massa muscular, queda de cabelo intensa e falta de vitaminas. Esse controle pode ser feito com acompanhamento de médico especialista. A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou o índice de reajuste anual dos planos de saúde individuais e familiares no Brasil. O índice é o menor desde 2021. Vamos ver. Os planos de saúde individuais e familiares do Brasil vão ter reajuste anual de até 6,06%. Esse percentual máximo que as operadoras podem cobrar é válido para o período de maio deste ano a abril de 2026 e pode ser aplicado na data de aniversário dos contratos, ou seja, no mês de contratação dos serviços. O índice máximo para os reajustes dos planos ficou abaixo do verificado em 4 anos, quando houve reajuste negativo de 8,19%. Em 2021, a queda no valor das mensalidades veio em razão da redução nas despesas assistenciais durante a pandemia de Covid-19. O reajuste não abrange os planos de saúde coletivos, que são os empresariais ou por adesão, formalizados por meio de sindicatos e associações. Essas modalidades respondem pela maior parte do mercado. A agência explicou que a taxa definida para os planos vai além da variação dos preços do IPCA, que mede a inflação oficial, e também leva em consideração a frequência de consumo dos serviços. Os planos individuais e familiares são contratados diretamente pelos consumidores. Podem servir para a assistência de apenas uma pessoa ou incluir dependentes legais dos contratantes. O Brasil registra mais de 52 milhões de beneficiários de planos de assistência médica. Desse total, 8,6 milhões tinham contratos individuais ou familiares. E olha só, o momento de abastecer o veículo exige muita atenção e cuidado por parte dos motoristas de todo o país. O Procon de São Paulo registrou 1.466 autos de infração contra postos que escondem o preço real dos combustíveis e confundem os consumidores. Alguns postos têm desrespeitado a legislação do consumidor devido a ofertas e descontos via Pix, débito, crédito ou aplicativo. Consumidores têm se confundido, no entanto, na hora de abastecer. Essa confusão não é por acaso. Durante o processo de abastecimento, além do combustível, os motoristas recebem uma série de ofertas dos frentistas. E é justamente nesse momento que é necessário ligar o sinal de alerta. Postos de gasolina descumprem a legislação ao dar mais ênfase a valores promocionais, deixando o preço real do combustível oculto. De janeiro dos anos passados a março desse ano, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-SP, registrou 1.466 autos de infração contra postos, sendo que 88 foram relacionados à precificação diferenciada dos combustíveis. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPSP, atuou estabelecimentos na capital paulista por erros na quantidade fornecida, lacres rompidos e falhas nas bombas. Além disso, a Agência Nacional de Petróleo fiscalizou e multou 15 postos de gasolina em São Paulo. A operação foi realizada em 5 cidades do interior paulista e em unidades localizadas na capital. A legislação permite que postos cobrem preços diferentes de acordo com a forma de pagamento, seja por Pix, crédito, dinheiro ou aplicativo da bandeira do posto. Mas o preço com maior destaque no posto deve ser sempre o valor da bomba, o preço real, sem descontos. Muitos postos, especialmente os de bandeira, fazem o contrário. A maioria dá destaque aos preços promocionais adotados pelo estabelecimento.
O que é errado dar destaque ao preço promocional e esconder o preço real. O valor com maior destaque deve ser o da bomba. A prática tem se tornado tão comum que alguns postos de bandeiras menores adotaram a estratégia oposta, dar destaque ao preço real da bomba para que o consumidor não caia na armadilha da bomba. A mão de obra na indústria brasileira caiu nos últimos anos. De acordo com a Federação das Indústrias de São Paulo, os trabalhadores estão rejeitando a carteira assinada para conciliar melhor a vida pessoal com a profissional. Segundo um levantamento da Federação de Indústrias de São Paulo, 59% dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria, contra 41% que se sentem mais seguros contratados por uma empresa. A rejeição ao modelo de trabalho CLT, somada à saída de milhões de jovens do mercado de trabalho e a alta taxa de desemprego, ajudaram a estimular a redução de mão de obra na indústria. Em um cenário de ampliação de benefícios sociais, um número maior de jovens passou a priorizar a educação e demandando maior flexibilidade no mercado de trabalho. O levantamento apontou que desde 2022, o número de pessoas que priorizou ganhar mais dinheiro do que ser registrado cresceu de 21% para 31%. Entre o início de 2024 e março deste ano, 20% das indústrias paulistas não conseguiram contratar novos funcionários. A maioria das empresas entrevistadas classificou o processo de busca de candidatos como difícil. A razão dessa dificuldade ocorre devido à valorização do empreendedorismo e do trabalho autônomo. O levantamento entrevistou 1.500 paulistanos, de 18 a 59 anos, em abril deste ano. 63% avaliaram que o trabalho formal oferece pouca flexibilidade para conciliar a vida pessoal e profissional, sendo que a maioria considerou que trabalhar por conta própria seria a melhor escolha. O fator crucial para escolher um emprego é o salário e os benefícios, seguido de um ambiente laboral agradável, flexibilidade e segurança. Segundo a pesquisa, a tecnologia abriu portas para uma série de possibilidades no mercado de trabalho. Esse movimento foi intensificado pela abertura de vagas nos aplicativos de transporte e entrega de produtos. O número de brasileiros que consideraram trabalhar por conta própria sem carteira de trabalho assinada cresceu para quase 1/3 da população. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a mudança da visão dos brasileiros é somada à saída de milhões de trabalhadores do mercado formal de trabalho. Entre 2019 até os 3 primeiros meses deste ano, quase 3 milhões de pessoas entre 14 e 24 anos deixaram o grupo de pessoas que estão trabalhando e buscando emprego, apesar do crescimento da força de trabalho total para quase 4 milhões no mesmo período. A boa notícia é que, apesar da redução dos jovens no mercado de trabalho, mais da metade estão priorizando os estudos. Segundo especialistas, não há soluções fáceis e a tendência é que a pressão para a redução dos custos trabalhistas cresça, o que facilitaria que as empresas paguem mais para atrair a classe trabalhadora. O brasileiro paga 18% de impostos na conta de luz. Nem é tanto se houver comparações com outros setores da economia. O difícil é entender tudo o que está na fatura. O que machuca o orçamento são os reajustes, quase 50% nos últimos 5 anos. E a gente sabe que vai ter bem mais. A conta de luz dos brasileiros deve registrar um aumento médio de 3,5% nos próximos anos. A elevação é consequência da derrubada pelo Congresso Nacional de vetos do presidente Lula a dispositivos da chamada Lei das Eólicas Offshore. A projeção é da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, que estima um impacto financeiro adicional de 197 bilhões de reais até 2050 para os consumidores do país. A decisão afeta diretamente o chamado consumidor cativo, aquele que recebe energia por meio de distribuidores arcando com uma série de encargos além do próprio consumo. Entre esses custos estão a geração e distribuição de energia, o acionamento de termoelétricas, encargos setoriais, tributos como ICS, PIS e COFINS,
além de contribuições municipais, como a COSIP, voltada ao custeio da iluminação pública. Também podem ser incluídas na fatura do consumidor penalidades por atraso no pagamento, doações assistenciais facultativas e os valores relativos às bandeiras tarifárias, sistema que sinaliza as condições de geração de energia no país e aplica cobranças adicionais em cenários adversos como períodos de seca. A frente que estuda acionar o Supremo Tribunal Federal para contestar os efeitos da decisão legislativa alerta que o crescimento dos encargos setoriais desde o apagão de 2001 tem pressionado o custo final da energia elétrica. Para o Conselho Nacional de Consumidores de Energia, há uma necessidade urgente de revisar os subsídios considerados excessivos e mal distribuídos. Para a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, os subsídios comprometem a competitividade da economia nacional e deveriam, em muitos casos, ser financiados pelo orçamento da União e não repassados diretamente aos consumidores. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a tarifa de energia elétrica é composta basicamente por 3 grupos de cobrança: energia, transmissão e distribuição, impostos e encargos setoriais. Estes últimos englobam uma série de fundos e taxas reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Um levantamento médio realizado pela Enel Distribuidora e instituições do setor aponta que para cada R$100 pagos na conta de luz, aproximadamente 30% correspondem ao custo da energia, 26% à distribuição, 10% à transmissão, 15% aos encargos setoriais e 18% aos impostos. Entre os tributos, destaca-se o ICMS, imposto estadual que pode chegar a 18% sobre o valor total da fatura, além do PIS/PASEP e da COFINS, ambos federais. Esses últimos financiam programas sociais e previdenciários, mas também pesam diretamente sobre os consumidores. No âmbito dos encargos, a CDE, criada em 2001, tem papel relevante ao concentrar subsídios para fontes de energia renováveis e tarifas sociais. Outro destaque é o Proinfa, que em 2025 deve custar mais de R$6 bilhões, valor repassado às operadoras e, em última instância, aos usuários. Além desses encargos, o sistema de bandeiras tarifárias também pode contribuir para os aumentos pontuais nas faturas mensais. Criado para dar mais transparência ao custo real da geração de energia, o modelo define acréscimos com base na situação dos reservatórios hidrelétricos. A depender da gravidade, a tarifa pode subir de quase 2 centavos na bandeira amarela para quase 7 centavos na bandeira vermelha de patamar 2 por quilowatt-hora. E você vai ver a seguir: fóssil de tartaruga gigante é encontrado no Acre. E ainda, Santos renova contrato de Neymar Júnior até o fim de 2025. Nós voltamos já. No Acre, o fóssil de uma tartaruga gigante foi encontrado por um grupo de pesquisadores. A estimativa é que o animal tenha vivido na Amazônia há cerca de 13 milhões de anos atrás. A descoberta aconteceu na cidade de Assis, no interior do Acre. Um fóssil de uma tartaruga gigante foi achado por um grupo de pesquisadores de universidades de São Paulo e do Acre. Confira só as imagens. As fotos mostram várias pessoas ao redor do casco. A estimativa é que a tartaruga tem aproximadamente 3 metros de comprimento. A descoberta foi feita durante uma escavação às margens do rio Acre. Os pesquisadores acreditam que a espécie tenha vivido entre 7 e 13 milhões de anos atrás na região. A descoberta surpreendeu vários especialistas no assunto. Alguns disseram que nunca viram um fóssil tão grande e bem preservado quanto este. O maior problema foi transportar a descoberta. A equipe tentou levar a tartaruga em uma caminhonete, mas, por conta do tamanho e do peso, não foi possível. Agora, os pesquisadores aguardam a chegada de um caminhão no local para levar a espécie até a Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, onde vai ser melhor analisada. Um jovem sul-mato-grossense encontrou uma forma diferente de transformar o dia das pessoas através da música em meio à correria do dia a dia. Ele proporciona um momento de relaxamento para as pessoas que passam pelo local onde ele fica. Conversar, andar, dirigir, pilotar, caminhar. A correria do dia a dia gera barulho, muito barulho. É justamente essa poluição sonora que transforma simples encontros ou dias de trabalho em jornadas intermináveis e muitas vezes estressantes.
Agora, imagina conseguir desligar todo esse barulho, nem que seja por alguns minutos. Entrar em uma espécie de bolha, um portal que tem um fone de ouvido como chave. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. É exatamente isso que esse cara aí, com o violão e o microfone, busca proporcionar para aqueles que sentam nesta cadeira. Após o silêncio, que transporta a gente para outro mundo, começam os acordes. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Deus não desiste de você, Deus se importa com você, ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Jariston é músico e cantor há muitos anos, mas em 2024 decidiu começar a tocar em praças e calçadas de Campo Grande, com um objetivo simples, mas nem sempre fácil: melhorar o dia das pessoas. Eu recebi uns vídeos de uns gringos fazendo isso aí lá nos Estados Unidos. E a pessoa que mandou, o Todd, ele falou assim: Jariston, isso aqui é a sua cara, essa ousadia de ir pra rua, de encarar o público no olho a olho, tete a tete, é a sua cara. Foi desafiador, viu? Foi desafiador. Mas como a gente tem uma equipe, não vim sozinho. Você viu aqui que tem alguns amigos aqui na correria junto comigo, me ajudando a montar os equipamentos e tal. Então, o primeiro play foi emocionante. Foi uns 30, 40 minutos para primeiro Campo Grandense sentar, né? Mas, cara, é algo que mudou a minha vida, assim, é algo que eu vi o poder da música na íntegra, sabe? Essa ideia do fone, essa ideia do estar frente a frente aqui com a cadeira e a pessoa olho no olho, é fantástico, é desafiador. Eu acho que tudo que é desafiador te coloca à prova de algo que pode te levar a algum lugar melhor, entende? Então é sobre isso, cara. A gente é acostumado, o músico, o artista, ele se apresenta para várias pessoas, se apresenta num ambiente aberto, e aqui você entra basicamente num túnel, numa bolha, só você e aquela pessoa. Como que
que é essa sensação? Porque a responsabilidade é maior, é claro, e você tá ali, ó, direto com ela, praticamente como se fosse um mundo só de duas pessoas. Sim, como se diz o Roberto Carlos, né? São muitas emoções, cara. Ó, eu vim do João Bosco e Vinícius, né? Dupla nacional, eu era baixista, então a gente tocava aí para 40 mil, 50 mil, chegamos a tocar para 90 mil pessoas. Multidão. Depois que eu saí em 2013 com um projeto de cantar, fazer solo, música cristã, gospel, continuamos cantando para 15 mil, 10 mil, 5 mil, palco grande. E esse projeto foi audacioso, foi um desafio, porque cantar olho no olho é diferente. Dizem que os olhos é a janela da alma, né? Então, quando você está aqui cantando, aqui falando, lançando palavras, você está aqui olhando na janela da pessoa, que é os olhos. É muita emoção, é muito forte. E isso me deu um entendimento muito grande, que a nossa caminhada, a nossa jornada aqui na Terra é um a um. É eu e você, entende? Às vezes a multidão, você não consegue se conectar da maneira que você se conecta aqui. E isso, aí que entra o ponto que eu falei, isso mudou a minha vida. As atenções para as pessoas, a forma de lidar com as pessoas mudou muito, mudou muito. E você não cobra nada, né? A ideia realmente é melhorar o dia de alguém, tanto que é o que tá na placa, a pessoa que quer melhorar o dia, né? Sim, normalmente a gente escreve ali, é grátis, né? Porque as pessoas acham que eu vou cobrar alguma coisa, mas é free. A proposta é virar uma chave, a proposta é ser um ponto de acesso para a felicidade ou para a alegria da pessoa naquele dia ou durante a semana, algo que venha transformar e edificar a vida dessa pessoa. Ponto. Jariston não possui local ou dia fixo para realizar as apresentações. Ele brinca que a ideia é justamente ser uma surpresa, quase como se ele fosse guiado até alguém que precise deste momento de tranquilidade. Muito legal, então o centro está precisando mais disso, né? Um projeto escolar tem unido tradição e ciência no cultivo de plantas medicinais. Os alunos aprendem desde o plantio até a produção de xaropes, sabonetes e temperos naturais. Tudo feito com o que eles mesmos colhem na escola. Vamos ver. Já estão previamente sabendo, hoje a gente vai fazer... No começo, tudo parece uma aula como qualquer outra. Mas aqui, o conhecimento vai além da teoria. Depois das explicações na sala, é hora de calçar a botina e colocar a mão na terra. Estes alunos cultivam alecrim, arruda, babosa, manjericão e outras plantas medicinais que fazem parte do dia a dia de muita gente. O projeto nosso de plantas medicinais ele é inserido na nossa grade curricular. Como na cidade tem português, história, matemática, a gente tem, né, as aulas a campo e elas são inseridas na nossa grade curricular através de aulas teóricas, né? Então o aluno ele tem uma aula na sala sobre ervas medicinais, ele tem a aula no horto de medicinais, que é a parte prática, e finaliza com o processamento dessas ervas no nosso laboratório, né, finalizando com os produtos de acordo com a matéria-prima que a gente tem no horto. O projeto funciona na Escola Municipal Agrotécnica Padre André Capelli, na zona rural de Dourados. A maior escola municipal em área territorial, o equivalente a 52 quarteirões. No horto, os alunos do 6º ao 9º ano aprendem como cuidar das plantas, identificar os nomes científicos e entender como cada uma atua no corpo humano. Gustavo é um dos jovens que está aprendendo e também ensinando em casa. No horto é bom, na parte de irrigação, você aprende como cuidar, arrumar o solo, o jeito de fazer xarope também. A gente aprendeu os nomes científicos, o que é para cada coisa que serve. Nós fez trabalho para ver para que cada uma serve. A babosa, o alecrim, a hortelã gorda. A experiência é ainda mais especial para alunos que sonhavam com uma educação conectada ao campo. Beatriz Trautmann é uma delas. Ela se encantou com todo o processo, da muda à transformação. É a parte de fazer mudas.
porque você pega um pedacinho da planta, você vai lá, você corta, aí você pega a terra na mão, coloca dentro de um pote, aí você rega, então você cultivou aquela muda. A gente planta, a gente cultiva, a gente colhe e a gente leva para o laboratório. É uma coisa muito diferente, nenhuma outra escola praticamente tem isso. Eu já levei muito xarope e muita pimenta para casa. Após as aulas teóricas e as práticas no horto medicinal, os alunos vêm para este laboratório, onde transformam as ervas e outras plantas colhidas em diversos produtos como xarope, sabonete e temperos. O xarope a gente usa para combater gripe, né? Resfriados, é bastante procurado para isso. O sabonete é usado para alergias, para higienização íntimas, e o sal aromático é para temperos de comidas. São produtos simples, mas feitos com rigor. Todas as plantas utilizadas são aprovadas pela Anvisa para uso fitoterápico. No laboratório, a professora orienta cada etapa, garantindo que o trabalho seja feito de forma segura, tanto para os alunos quanto para quem vai utilizar. Tudo que é produzido aqui ganha um destino especial. Vai para a casa dos estudantes e, em muitos casos, para dentro da rotina das famílias. Eu vejo como importante esse projeto é que os alunos estão revivendo e conhecendo as plantas que são cultivadas na casa deles, pelos avós, pelos pais, que às vezes seria ali uma simples plantinha sem importância nenhuma. Então, eles tendo conhecimento aqui na escola, eles vão saber para que serve tal planta, né? E assim, com a vinda aqui no laboratório para fabricação de produtos, eles também vão levar esse saber. Eu consigo fazer um sal aromático com essa erva, eu consigo fazer um vinagre aromático com essa erva aqui, porque a professora me ensinou lá no projeto. Então, assim, eu acho bastante interessante isso, que eles vão levar esse saber para casa deles. Pode estar ajudando, ensinando a família a fazer também. Em cada planta, um saber antigo. Em cada produto, uma lição de responsabilidade, de respeito à natureza e de possibilidade de futuro. O projeto une sabedoria popular e conhecimento científico, mostrando que educar também é cultivar. E olha só, mais de 100 atletas participam do Campeonato Estadual de Natação em um clube de Campo Grande. Acompanhe na reportagem. Os atletas se posicionam para o salto, tentam controlar a emoção, respiram fundo, ganham impulso e mergulham na água. A prova de nado de peito define a classificação, mas mais do que a disputa, o que vale é a paixão dessas crianças pelo esporte. Agora que eu vi que as minhas competidoras são muito fortes e eu comecei a nadar esse ano e eu estou muito nervosa porque é o meu primeiro campeonato estadual. Eu melhorei todos os meus tempos, eu falei todos os meus técnicos, eles gostaram muito. E é muito legal competir com várias pessoas que você não conhece. As provas foram divididas nas categorias pré-mirim, mirim e petis. O maior desafio vai além do tempo da colocação, é superar os próprios limites a cada braçada. O maior desafio é a superação individual. Eles têm que nadar o melhor tempo possível com esse mundo de gente na arquibancada torcendo a favor e contra. Então a pressão para eles é muito grande. São crianças só de 9 a 12 anos, então para eles é importante essa superação individual. O propósito é agregar todos os atletas do estado do Mato Grosso do Sul e daqui sair o melhor, né, do estado. Os atletas que se destacarem na competição têm a oportunidade de ganhar visibilidade no esporte. As disputas foram divididas por faixa etária. Hoje caíram na água os atletas mirins com a idade entre 6 e 12 anos. Já na próxima semana, entre os dias 27 e 29 de junho, será a vez dos nadadores a partir dos 20 anos competirem. Enquanto treinam desde cedo, o sonho vai ganhando força. Antes dos 20 anos, muitos ainda não sabem onde vão chegar, mas carregam a esperança de um dia se tornarem atletas profissionais. Meu maior sonho é ir para as Olimpíadas, que nem minha tia. Eu espero que daqui a uns anos eu esteja muito melhor do que eu estou hoje e que algum dia eu vou para Brasília competir, porque esse é o meu método. Eu quero melhorar cada vez mais.
E ainda na cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, sediou uma competição que colocou muita gente para raciocinar. Um torneio de cubo mágico. Dedos ágeis, raciocínio rápido e muita concentração. Esses são alguns dos desafios para resolver o cubo mágico. E todos eles são colocados à prova no torneio. Vitor Hugo sabe bem disso. Ele decidiu encarar o desafio e participar do primeiro campeonato. Eu não pratico há muito tempo, mas eu andei treinando um pouquinho e acho que vai ser mais ou menos. Pelo menos 120 competidores participaram do segundo torneio de cubo mágico realizado no shopping da capital. Foram 2 dias de disputas divididas em 5 categorias. Depende muito dele, do desempenho, né? Então o que exige é que eles resolvam o tempo muito rápido mesmo, o cubo mágico muito rápido. Além da competição, o evento também contou com oficinas de cubo mágico para participantes de todas as idades. Outras etapas do campeonato já estão previstas e devem ocorrer ainda neste ano. Os vencedores recebem medalhas, troféus e novos cubos mágicos. Mas para muitos a competição vai além do pódio. Fábio Bini é um dos apaixonados pelo desafio. Coleciona cubos há 17 anos. A coleção dele já passa de 5.800 modelos, de diferentes cores, tamanhos e mecanismos. Todo dia eu pesquiso modelos diferentes, porque existem os modelos que são fabricados, todo momento tem alguma coisa nova sendo inventada, mecanismos diferentes e tal. Tem cubos que foram inventados lá atrás, né, anos atrás, e que não fabricam mais. Esses aí ficam mais raros, e aí tem que pagar um pouquinho mais neles para conseguir. E quando a pergunta é se ele venderia algum dos cubos da coleção, a resposta vem sem pensar 2 vezes. Eu não vendo, não. Não, porque a minha coleção é basicamente um museu particular, né? Eu gosto de manter os modelos todos que foram inventados. Você tem um catálogo de todos os que eu tenho na coleção, tudo catalogado, e também aqueles que eu não tenho para eu conseguir tentar buscar para encontrar. Entre Neymar Júnior e Santos, finalmente chegou ao fim. O camisa 10 renovou com o Peixe por mais 6 meses e agora o contrato vai até o final desse ano. O astro Neymar e o Santos chegaram a um novo acordo. O camisa 10 renovou por mais 6 meses com o alvinegro. A ideia do jogador é não ficar preso a um contrato longo com o clube e poder decidir se vai ficar na Vila ou ir para outro time a cada janela de transferências. Mesmo com essa escolha de Neymar, o Santos colocou uma cláusula de renovação por mais 6 meses mediante ao desempenho do jogador e metas do clube, como reformas e melhorias. A parte financeira será no mesmo padrão da chegada do ídolo, cerca de 4,5 milhões de reais mensais e uma parte da exploração da imagem do clube, que pode chegar a 85 milhões de reais, junto com a empresa NR Sports. Dentro de campo, Neymar ainda não conseguiu desempenhar o que é esperado. Ele sofreu com 2 lesões e ficou mais da metade dos jogos longe dos gramados. Foram 12 jogos, 3 gols e 3 assistências. A falta de ritmo é uma preocupação para o craque, que ainda sonha com a Copa do Mundo do ano que vem. Bom, e essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Agradeço demais a sua companhia, um ótimo domingo e até mais.